Exclusivo. Numa investigação especial, Roberto Cabrini vai ao interior de Goiás e fica frente a frente com os principais acusados de um crime que chocou o país e que envolve assassinato e relacionamentos secretos. Há poucas semanas do julgamento, o fazendeiro apontado como responsável pela morte de uma comerciante fala pela primeira vez. O caso chamou a atenção após a revelação de que o corpo teria sido incinerado dentro de uma fornalha. É o que você acompanha agora na grande reportagem. Exclusivo. No coração do Brasil, a história do rico fazendeiro acusado de matar, com a ajuda de duas pessoas e sua confiança, a mulher com quem manteve um relacionamento extraconjugal secreto e com quem teve uma filha não planejada. Como que uma pessoa incinera uma vida e sobra um carrinho de cinza? Isso me corrói por dentro todos os dias, todos os dias, todos os dias. Eu durmo pensando na minha irmã, eu acordo pensando na minha irmã. Seu Juscelino, o senhor reconhece essa jovem? Ué, reconheço demais, hein? O que essa mulher significa para o senhor? A mãe da minha filha. A mãe da minha filha. O senhor teve alguma explicação à família dela? Pela morte dela? Caso rumoroso. Um homem e seus dois ajudantes, Maurício? às vésperas de seus julgamentos. O Juscelino é o mandante, é o financiador do crime, né? E a Cleonice angariou, assim, a confiança da Lília para possibilitar que os outros dois conseguissem saber exatamente todos os passos que a Lília seguia na Colômbia. E o Ronaldo recebeu dinheiro para praticar toda essa conduta criminosa. Um desaparecimento misterioso. A denúncia de um crime bárbaro nos leva até esta fazenda. Estamos agora muito próximos de nosso encontro. Esta pequena estrada de terra no município de Santa Cruz de Goiás vai nos levar até a propriedade de Juscelino da Fonseca, o fazendeiro acusado de ter mandado matar Lilian de Oliveira. Pela primeira vez, ele vai falar sobre essa acusação. 120 quilômetros de Goiânia. O cenário de belas paisagens. É também o ponto de partida de nossa investigação. O senhor tem consciência de que essa caldeira é apontada como local onde Lilian de Oliveira teria sido incinerada? Uma relação amorosa que envolve traição, dinheiro e segredos obscuros. Os personagens centrais. Uma mulher bonita, vaidosa, empresária. Lilian de Oliveira, de 40 anos. E o bem-sucedido fazendeiro Juscelino Fonseca, 63 anos. Casado, pai de 4 filhos. Atua no mercado de laticínios. Como é que o senhor conheceu a Lilian? Eu conheci ela na venda de uma chácara que ela teve ali próxima ao Piso do Rio, ali, tem no município. E quanto tempo depois começou essa relação? Aí uma semana depois que eu conheci, né, começou. Quanto tempo durou? De 4 a 5 meses. O senhor era apaixonado por ela? Não, nunca. Ele dormia todas as noites com a Lilian. Isso durante uns 4 a 5 meses. Ela foi contar para ele que estava grávida e ele falou que não, que se a família dele descobrisse mais uma traição, eles não iam perdoar ele. Mas o senhor confirma que tinha receio de que a sua família soubesse disso? No início você fica com medo, mas a cidade é pequena, pouco. Um instantinho tem lastras. Um fala para um, outro fala para outro. Um instantinho, quando ela ficou grávida, eu cheguei nas meninas, contei, falei, vamos falar para sua mãe. Ela ficou grávida quanto tempo depois do relacionamento extraconjugal ter sido iniciado? O prazo certinho, ok, que você desceu uns 90 dias por aí, mais ou menos de relacionamento, ela estava. Aí eles foram tomar um vinho e nesse vinho
tinha um abortivo e ela pediu para ele tomar. Aí ele não tomou. Foi quando eles terminaram. É verdade que o senhor teria tentado de todas as formas que ela aceitasse a ideia de um aborto? Não, jamais eu falei isso para ela. Falei isso não. É quando surge Cleonice Fátima Ferreira, 52 anos. Quem é a Cleonice? Cleonice é a que criou essa menina. Ela veio, ela ajudou demais com essa criança, viu, Gabriel? Que tipo de relação o senhor tem com a Cleonice? A Cleonice, ela é casada com um parente meu. Uma pessoa da sua confiança? É. Se torna o elo entre Lilian e Juscelino. Ele precisava de uma babá para cuidar da filhinha dele e ele me procurou para que eu pudesse fazer esse trabalho para ele. É verdade que isso que a senhora acabou de explicar se viu com uma fachada quando, em realidade, a senhora estava vigiando a Lilian? Não, eu nunca vigiei a Lilian. Eu cuidava da filha dela. Outubro de 2019. Lilian está em outro relacionamento. Conhece e se apaixona por um colombiano. Cleonice se encarrega das compras das passagens e envia Lilian para o país vizinho, mais precisamente para Medellín, com a ajuda financeira de Juscelino. Eu comprei. Por que a senhora comprou? Porque ela me pediu. Ela deixou a coisa mais preciosa que ela tinha com a Cleonice. O tanto que ela confiava na Cleonice. E foi a pessoa que mais apoiou ela pelas costas. Um plano arquitetado. É o que diz a acusação. A polícia... Ele se sentia chantageado pela Lilian, palavras dele, de até contar sobre esse relacionamento para a família, para a esposa, e também que ele tinha ainda um sentimento, né, de amor ali pela Lilian, de posse, de ciúmes, e palavras dele também que estava sendo feito de trouxa, que estava bancando a Lilian e já estava com outro homem. E o Ministério Público? A Lilian foi assassinada de uma maneira cruel, esconderam o corpo, destruíram o corpo, impedindo assim a família de fazer o próprio velório da filha. A polícia não tem a mínima prova de que Lilian foi assassinada. A polícia não demonstrou, e pouco o Ministério Público fez durante as audiências para demonstrar minimamente que ela esteja morta. Qual a verdade por trás do desaparecimento de Lilian? Fevereiro de 2020, Aeroporto Internacional de Goiânia. Lilian desembarca após uma viagem à Colômbia e desaparece sem deixar rastros. Início de março. A divisão anti-sequestro começa a apurar os fatos. A quebra de sigilo telefônico de Juscelino revela ligações entre ele e Ronaldo, de 58 anos, um trabalhador autônomo na área de laticínios. Um homem que costumava prestar serviços a Juscelino. Presta sim, eu vendo o equipamento, vou lá e monto. Do que o senhor está sendo acusado? Estou sendo acusado de ter matado ela, mandado matar ela. O senhor conhece o Ronaldo? Eu presto serviço para mim aqui, prestava serviço para mim aqui direto. Então essa pessoa que merece a sua confiança diz que o senhor o contratou para matar a Lilian. É, mas isso aí não é verdade, isso aí nunca aconteceu isso. O rastreamento do celular de Ronaldo mostra que ele estava nas imediações do aeroporto no mesmo dia e horário que Lilian desapareceu. 7 horas depois, imagens de um radar mostram os veículos de Juscelino e Ronaldo transitando em Santa Cruz de Goiás. No dia seguinte ao sumiço, outros registros e ligações telefônicas entre os dois são encontrados. Mas qual teria sido a participação de Cleonice? Para a polícia, ao cuidar da filha, a babá contava com a confiança de Lilian e foi a responsável por informar cada passo a Juscelino e Ronaldo. Cleonice comprou a passagem de volta da Colômbia para o Brasil. Sabia quando Lilian chegaria ao aeroporto.
Teria inclusive combinado com ela que Ronaldo iria buscá-la no aeroporto. Ela entrou no carro porque a Cleonice determinou que ela entrasse. Disse assim, tem um motorista que vai te receber no aeroporto. Maio de 2020. A justiça decreta a prisão temporária de Ronaldo Rodrigues Ferreira, o homem apontado como executor do crime. Ele vai à delegacia e confessa o assassinato e acusa Juscelino como mandante do crime. Juscelino e Cleonice também são presos em flagrante. Chegam a ser soltos após pagamento de fiança, mas retornam para a prisão. Cleonice diz que Juscelino falava em dar um fim na mulher porque se sentia extorquido. Eu só assinei. Eles fizeram um depoimento e eu assinei, porque eles me ameaçaram. Mas você não sabia o que estava assinando? Não, não sabia. Eu estava sob ameaça. Nesse depoimento constam suas declarações. Mas eu não sei o que estava escrito lá, eu só assinei. Ronaldo muda algumas vezes de versão. Na manhã do dia 5 de junho de 2020, em conversa informal com os policiais, Ronaldo diz que pegou uma marreta, desferiu um golpe na cabeça de Lilian e jogou o corpo nas águas do rio Parnaíba. Mas no interrogatório, Ronaldo permanece em silêncio. 3 horas depois, os policiais vão à cela de Ronaldo, que também teria acusado Juscelino de ser o mandante a um companheiro de cela. Dessa vez, ele diz que na realidade não existe corpo. Ele havia combinado com Juscelino que iriam se livrar de Lilian carbonizando na caldeira do laticínio. Um preso que estava junto com o Ronaldo e que conta que o Ronaldo revelou a ele que foi contratado pelo senhor. Não, que o senhor foi o mandante. Eu não, sinceramente, eu não contratei Ronaldo. O senhor não considera isso uma prova importante contra o senhor? Não prova que eu não devo, né? Noite de sábado. Estamos em um dos locais mais importantes desta história. Esta é a fazenda do empresário Juscelino Pinto da Fonseca, no interior de Goiás. Aqui ele mantém um de seus principais negócios, uma empresa de laticínios. E também aqui, segundo a investigação oficial, Juscelino teria se livrado do corpo da mulher de cujo assassinato ele é apontado como mandante. Juscelino teria usado para isso esta caldeira, que fica na fazenda de sua propriedade. Aqui, segundo essa investigação, o corpo de Lilian de Oliveira, com quem ele manteve um relacionamento e com quem teve uma filha, teria sido reduzido a cinzas. Honestamente, olhando para os meus olhos, o corpo da Lilian de Oliveira desapareceu. O senhor tem consciência disso? Jamais foi encontrado. Jamais foi encontrado, né? Mas ninguém sabe se realmente foi isso que aconteceu com ela, né? O senhor teria sido capaz de incinerar, de queimar todo o corpo de Lilian de Oliveira nesse local? Nunca. Jamais. O senhor consideraria esse local como fórmula de se livrar do corpo dela? Não tem condições. – 12 de junho de 2020, a terceira versão. Depois de sair do aeroporto, Ronaldo afirma que decidiu não cometer o crime. Ele seguiu para o laticínio e deixou Lilian e Juscelino conversando. No dia seguinte, Juscelino informou que havia matado Lilian. Juscelino confessa ser o mandante do crime. O empresário diz ter sido feito de trouxa por Lilian. Fala que ela tinha outro homem e que estava tomando seu dinheiro. Chega a dizer que a morte de Lilian resolveria o problema e afirma que Ronaldo ficaria responsável por isso. Ambos chegam a um acordo sobre o valor do crime. Ronaldo deve R$20 mil a Juscelino. O chamado serviço quitaria a dívida entre eles. No depoimento consta o senhor admitindo ter sido o mandante do crime, certo? O senhor assinou aquele depoimento. Assinei o que ele pôs lá. Aquela assinatura é sua. Foi. O que ele puser lá, eu assinei. Eu queria sair fora daquilo lá, senão me matava lá, ué. Apanhando mesmo para valer. Tortura violenta. O que chama atenção é a riqueza de detalhes. Se o senhor estivesse sendo pressionado a confessar um crime, por que o senhor forneceria tantos detalhes assim? Ali consta que o senhor, por exemplo, estaria revoltado com a Lilian pelo fato de estar sendo supostamente extorquido, pelo fato dela ter um outro relacionamento
E consta também como o senhor teria contratado, por quanto o senhor teria contratado, os detalhes de que o senhor mandou o Ronaldo acompanhar a Lilian na Colômbia, que ele não teria conseguido executar. E aí, na volta, o senhor cuidando de todos os detalhes para que o mesmo Ronaldo fosse receber a Lilian lá no aeroporto. Isso aí foi tudo uma montagem. Mas como é que a polícia teria acesso a tantos detalhes assim para supostamente incriminá-lo, seu Juscelino? Uai, isso aí, ele inventou esse trem aí, doutor, porque eu não... Ele quem? O delegado, o Thiago. Ele quis jogar tudo em riba das minhas costas. Mas ele teria que ter acesso a muitas informações para inventar algo assim. Detalhe, por exemplo, da sua relação com a Lilian. Não, a relação com ela eu nunca neguei. Certo. A relação com ela eu nunca neguei. Agora, eu falar que eu tinha raiva dela, que eu tinha ciúme dela, nunca teve isso. O senhor afirma que não contratou o Ronaldo para executar a Lilian? Não contratei. Mas então por que, no dia em que a Lilian retorna ao Brasil, existem ligações, seguidas ligações suas para o Ronaldo? Isso aí, ligação que tem de mim para o Ronaldo é só a respeito disso aqui, ó. Pode ter dado uma coincidência de ser naquele dia. Não é coincidência demais o senhor ligar tantas vezes, o senhor liga várias vezes para ele, exatamente no dia em que a Lilian está retornando ao Brasil. Eu ligava porque se tiver ligação minha, eu não me lembro na época se tem. Constam pelo menos 3 ligações suas. Mas se tem a ligação, é sobre aqui. É sobre o serviço prestado que ele estava fazendo aqui. Isso é um absurdo e nós recorremos até a Corte Interamericana de Direitos Humanos, indicando, apontando e acusando esses abusos e esses excessos. Quem acusa tem o ônus de provar. Eu quero ver o promotor de justiça, com base em uma confissão tida e havida, mediante tortura, sustentar isso perante o Conselho de Sentença. Pagou? Pagou para quem? Pagou com o quê? Nada, absolutamente nada encontra cabimento nessa acusação. Uma coisa é acusar, a outra é maldizer. 2 anos depois, no depoimento à justiça, Ronaldo acusa os policiais de tortura e garante que este é o motivo de ter mudado tanto de versão. Você fica mentindo, você mentiu que jogou a mulher lá no Rio, nós olhamos no seu celular e você não foi em ponte coisa nenhuma. E aí eles começaram a me bater. Bateu aonde? Bateu na cabeça, no ouvido, eu tô até surdo no ouvido. Em nota, a defesa diz que Ronaldo está traumatizado com a situação. Diz que ele nunca havia pisado em uma delegacia antes da prisão em 2020 e reforça sua inocência ao citar laudos da própria perícia. Em relação à alegação do acusado Juscelino de tortura física e da acusada Cleonice de tortura psicológica, ambas as denúncias foram encaminhadas à Corregedoria da Polícia Civil, tendo sido instaurado o devido processo disciplinar para apurar o alegado, e ambos foram concluídos e encaminhados ao Poder Judiciário com a definição de que não houve a conduta alegada pelos acusados, de forma que os autos foram arquivados pelo Poder Judiciário com parecer favorável do Ministério Público, concluindo pela inexistência de qualquer elemento que corrobore ou comprove o alegado pelos 2 acusados. O caso mobiliza o estado de Goiás. Como é que o senhor pretende demonstrar a inocência do Juscelino? Para demonstrar a inocência do Juscelino, vai bastar mostrar o quanto a investigação foi parcial. Como é que o senhor classifica os indícios apontados pela polícia? Indícios, isso que são, não são provas, Cabrini, nunca foram. O julgamento do seu pai se aproxima. Qual é a sua expectativa? É uma angústia muito grande. Saber que ele vai ser julgado, que vai definir a vida dele e que uma pessoa inocente pode estar sido condenada por algo que ele não fez. Qualquer coisa que precisasse fazer, eu fizesse, minha filha voltasse, eu já começava agora. Mas aí, tudo que eu fizer, minha filha não vai voltar mais. Acabou. A única coisa que a gente quer... Justiça. Justiça. É. Porque com a condenação deles,
eu acho que encerra um ciclo na nossa vida e a gente tem um pouco de paz. O senhor deve alguma desculpa à família? Não, nada. Nada. O que o senhor diria à família da Lilian? Que eu diria? Existe nesse momento uma família que sequer teve o direito de enterrar um precioso ente querido. Mas não foi eu não sou eu o culpado disso aí, porque... Essa moça, Lilian de Oliveira, mãe de uma de suas filhas, com quem o senhor manteve um relacionamento, merecia ter esse final? Não, nunca. Eu não desejo isso pra ela, não. O senhor tem a sua consciência totalmente tranquila? Tranquilo. Se Deus quiser, eu vou vencer essa parada. O julgamento dos 3 acusados pelo assassinato de Lilian está cada vez mais próximo. E você já sabe, o Câmara Record com Roberto Cabrini é logo depois do nosso Domingo Espetacular.